Paz do Senhor Jesus. Este é o programa da Igreja Cristã Maranata, Identidade e Propósito. Nós falamos, mais uma vez, aqui nos nossos estúdios, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. E mais uma vez comigo à mesa, a presença, a participação do pastor Orlando Capuzzo. A paz do Senhor, pastor Orlando. A paz do Senhor, pastor Fabiano, a paz do Senhor a todos que nos assistem. Amém. Muito bem, o tema deste programa é o pé de zimbro. Vamos logo ler o texto da palavra para todos entenderem o que vamos falar, né? O texto da palavra está em 1 Reis, no capítulo 19, verso 4, e diz assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Nós vamos ver neste programa, vamos analisar à luz da palavra, sobre como o efeito da emoção, o que o efeito da emoção causa na vida do servo de Deus, né? Mesmo quando ele passa por experiências grandiosas, como foi o caso do profeta Elias. Ele veio de uma grande experiência ali diante dos profetas de Baal, de Azerá, onde o Senhor respondeu a sua oração com fogo, um sinal para ele e para o povo de Deus, uma experiência grandiosa. Mas logo após, diante de uma ameaça, né, que Jezabel, que era mulher de Acabe, o rei ali, e ela faz a ele, ele sentiu uma emoção. O medo veio. E aí, como esse caso, né, essa experiência de Elias, nós podemos ver, está até ligado diante, né, do quadro, né, do nome do nosso programa, que é Identidade, propósito, mostrando a identidade mesmo, né, do servo aqui. Então, diante desse cenário, né, diante dessa emoção que ele viveu, porque ele desejou no seu ânimo, né, desejou a morte, tamanho era, né, aquilo que ele estava sentindo ali. E aí, pastor Orlando, o que a vida do profeta Elias ela pode nos ensinar dentro do objetivo desse programa? Nos fala, por favor. Eu gosto muito da história do profeta Elias, porque ela traz essa conexão daquilo que é maravilhoso, sobrenatural, aquilo que é divino, a operação do Senhor de uma maneira extraordinária na vida de um homem, mas também mostra a sua fragilidade, mostra a sua condição humana. E mais uma vez, na meditação do texto da palavra do Senhor, nós entendemos, dentro até da proposta do programa que nós temos sido convidados a participar, a construção de uma identidade. E dentro da construção da identidade, nós alcançarmos o propósito que Deus tem para nós. Passando por emoções, por temperamentos, passando pela neurociência, trazendo um viés mais de como a nossa mente ela trabalha em favor disso. Me veio agora uma reflexão interessante, que é o seguinte: o episódio do zimbro, do pé de zimbro, de você deitar e desejar a morte, muitas vezes ele pode ser atribuído apenas à ameaça de Jezabel. Mas nós precisamos entender um contexto que o próprio profeta coloca diante de Deus. Que contexto era esse? Era só a ameaça de Jezabel, será? Quando ele sobe lá no Monte Sinai ou Monte Horebe, ele não fala só da ameaça. Ele fala assim: Senhor, abandonaram o concerto, derrubaram os teus altares, mataram os profetas, só eu fiquei. Então há um contexto por trás disso, que foi criado dentro da limitação dele, do alcance dele. Até mesmo porque o Senhor, nós chegaremos nesse ponto ainda, num determinado momento ele fala, 7.000 não dobraram os joelhos a Baal e nem os seus lábios o beijaram. Mas, fazendo antecipando um pouco na história do zimbro,
dentro da construção da identidade, é importante nós falarmos de uma experiência que Elias teve ali quase no início ali da sua vida como profeta, quando Deus, depois que a chuva cessa, Deus manda ele ir para o ribeiro de Querite, ou em algumas traduções, Carite. E ele fica lá 3 anos e 6 meses no ribeiro e era alimentado de manhã e à tarde. A palavra fala por corvos, levava pão e carne para ele, ele tomava água do ribeiro. Ali ele ficou 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio. Importante nós pararmos para meditar. Imagina você, à beira de um ribeiro. Então, eu acredito, a palavra não cita isso, mas eu acredito que foi um momento ali de muita intimidade. Um momento ali de muitas experiências com o Senhor. E nós vamos entender isso quando você pega uma das traduções do nome Querite. O nome Querite significa colocar do tamanho certo. É a construção da identidade. E colocar do tamanho certo, entende-se o quê? Entende-se que você vai tirar o que está sobrando. Quantas coisas tem que ser tirada de nós que está sobrando? Vaidade, arrogância, inveja, orgulho e tantas outras coisas. Maus hábitos, vícios. Mas também, além de tirar o que está sobrando, é colocar o que está faltando. No episódio anterior, o pastor citou aí o fruto do Espírito. Nos preenchermos de toda a vontade de Deus, do seu Espírito Santo. Sermos verdadeiramente templos e morada. Então aí começa a construção da identidade na vida de Elias. Então o Querite na vida de Elias teve um significado maravilhoso, profundo. Depois disso ele começa a operar a viúva de Sarepta, ele sobe no Carmelo para fazer o desafio. E aí você se coloca, quando você busca a identidade, quando você trabalha na construção dessa identidade, de servo do Senhor, e começa a se moldar conforme a vontade dele, conforme a experiência que o profeta teve, quando Deus mandou ele descer à casa do oleiro, e ali ele entendeu que nós somos como barro nas mãos do oleiro, e nós precisamos passar pela modelagem, a construção da identidade. E aí nós passamos a ter os recursos do Senhor. Nós passamos a ter a direção do Espírito. Dons espirituais. Olha que coisa maravilhosa. É um ponto que chama muita atenção ali em cima do Monte Carmelo, é que quando ele ora, primeiro ele pega um altar, a palavra fala, um altar que era do Senhor. Estava derrubado, foi restaurado com 12 pedras. Então a palavra, a doutrina que nos restaura. E lá fala o seguinte, que no momento que ele ora ao Senhor, ele disse assim, Senhor, fiz tudo quanto me mostraste. Ele teve um dom espiritual. O Senhor falou com ele. Não fez nada na cabeça dele. Os detalhes, de repente, por um outro programa. Mas é importante, quando eu me ponho na posição, eu começo a construir essa identidade de servo, nós passamos a desfrutar do recurso do Senhor. E isso é maravilhoso para nós desfrutarmos do recurso do Senhor. Maravilha. O pastor Orlando citou Sarepta, lugar de fundição, né? Onde nós lembramos a palavra, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, essa fusão, não é isso? Onde eu deixo de ser, o velho homem ele deixa de existir e nasce um novo, né? Porque o Espírito Santo gera em nós esse novo nascimento. É a forja, né? Agora, falando exatamente do zimbro, desse texto que nós lemos, profeticamente, nós podemos analisar alguns detalhes dele. Porque Elias, ele seguiu por um caminho de um dia. E nós aprendemos que o caminho de um dia é o caminho do homem. É o caminho do homem por si só. É um caminho de morte. Porque o homem é limitado, é finito. Mas a palavra também, falar em caminho, nos faz lembrar do caminho de 3 dias, que fala da morte e ressurreição.
É o projeto completo. É o projeto completo, onde aí sim há um novo nascimento. Então, nós vemos aqui que quando falta o recurso, quando o homem está no seu próprio recurso, ele precisa do recurso do Senhor. Ali, Elias tinha um caminho de um dia, ele desejou a morte, ele estava desgostoso ali. Mas o Senhor enviou a provisão. Há uma ação do Senhor. O anjo do Senhor esteve ali com ele e serviu pão e água. Pão, para nós, aponta para a pessoa do Senhor Jesus, na sua palavra, do corpo de Cristo. Não é isso? Então, você tem esse alimento. A doutrina da palavra é o sustento do servo. Quando você vive essa doutrina de corpo, quando você vive da palavra do Senhor, alimenta da palavra dele, que é o Senhor Jesus, você é sustentado. A água da palavra, a água da vida, a palavra viva, há uma ação, a palavra revelada, ela nutre, ela sacia e ela coloca de pé. Quando o anjo tocou Elias viu o pão e a água ali, e o anjo falou assim, come, bebe, levanta, porque muito comprido te será o caminho. Aquele alimento sustentou, um caminho ali extenso, 40 dias, e ele seguiu. Então, quando falta em nós, e nós somos limitados, de fato, nós somos limitados, nós necessitamos, é uma necessidade da ação do Senhor. Por isso a palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 10, verso 38, diz, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Primeiro, a fé. A fé é gerada pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E se faltar fé, naturalmente o homem recua. Eu não consigo, eu não posso. Ele recua. E isso não agrada ao Senhor. Se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Por isso, necessitamos viver da fé pela palavra de Deus. É importante as pessoas que nos ouvem nessa hora entender a nossa natureza, a nossa estrutura. Há momentos que nós iremos para debaixo do zimbro. A palavra diz que Davi lutou tanto que ele cansou. Então, existe uma fragilidade em nós e na nossa fragilidade o Senhor opera. O caminho de um dia, o interessante, a palavra registra que quando os pais de Jesus foram com ele, quando ele tinha 12 anos, para o templo, era uma convocação, a santa convocação, eles perderam ele caminho de um dia. Quem perder Jesus, caminho de um dia é morte. Aí, para você encontrar Jesus, encontrar depois do terceiro dia no templo. Então, reforçando decisões que nos colocam ou no caminho de um dia, que é o caminho do homem e que a consequência é morte, ou nos coloca no plano perfeito do Senhor, que é morte e ressurreição, o caminho que nos leva à redenção, à salvação. E Elias, ele passa por isso. Então é importante nós termos essa consciência. Há momentos que na nossa caminhada, às vezes você vai sair aqui da glória do Carmelo para a glória de Horebe, mas vai ter um pé de zimbro no meio. Nós não podemos perder a sensibilidade de ter o recurso da parte do Senhor, de buscar o recurso, de atender a revelação, de atender a orientação que o Senhor nos dá, a bênção do alto, para continuarmos na caminhada. E é interessante que, conforme o pastor já falou, ele caminha 40 dias, chega no Monte Sinai, em Horebe. E lá ele vai para dentro de uma caverna. Ele sai do zimbro e vai para o fundo da caverna. Às vezes acontece conosco. A misericórdia do Senhor, né? Aí vem uma pergunta que a resposta não era para o Senhor, era para ele. O que fazes aqui, Elias? Eu fico imaginando, com a razão, Elias poderia responder assim, Senhor, mas eu vim para cá porque o Senhor mandou, o anjo lá debaixo do zimbro. Só que quando o Senhor faz essa pergunta para ele, aí ele vem e coloca todo o contexto que nós falamos inicialmente. Abandonaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Só eu fiquei. E agora estão buscando a minha vida para tirá-la. E aí o Senhor fala com ele, sai da caverna, sai para fora.
Nós precisamos atender à voz do Espírito Santo. Sai para fora. Antes dele sair, operações aconteceram. Ventos que quebraram pedras, terremotos e fogo. Aconteceu a mesma coisa com Moisés. Se nós formos ler, lá no mesmo lugar, a mesma coisa. Quando ele sai, depois dos acontecimentos, quando ele sai, Deus pergunta novamente: o que faz aqui, Elias? E ele traz a mesma justificativa. Mas agora ele está fora da caverna. Agora ele está pronto para receber o propósito na vida dele. Ele tinha um propósito a se cumprir. O projeto a se cumprir. Ele precisava ungir o rei da Síria, ungir o rei de Israel, ele precisava ungir um profeta no lugar dele, o Senhor disse qual era, e lá o Senhor fala, 7.000 não dobraram os joelhos a Baal. Então, o sair da caverna vai fazer toda a diferença, mas antes o Senhor vai mexer conosco. Pedras vão quebrar, terremotos acontecerão e fogo. A palavra diz que quando o Senhor Jesus entrega o seu Espírito, a Bíblia diz assim, a terra tremeu, as pedras fenderam e o véu do templo se rasgou de alto e uma das cores do véu do templo era o carmesim, era o vermelho. Ou seja, há uma necessidade de uma operação no interior do homem para que ele levante dos pés de zimbro, para que ele saia da caverna e ele receba o recurso e alcance o propósito do Senhor. Nós não sabemos quem nos assiste, qual é a sua condição, mas uma coisa nós sabemos, o Senhor tem um projeto para você, projeto para a cada dia fortalecer a sua identidade como servo, a cada dia te moldar como uma bênção nas mãos dele, e diante disso, na posição que o Senhor te chamar, levanta Elias, sai da caverna Elias, o Senhor vai falar com você e ele vai entregar nas suas mãos um propósito que ele tem. E o destino final desse propósito é a eternidade com ele. É nós entrarmos para as bodas do Cordeiro. Maravilha! Louvado seja Deus! Nós vemos aqui Elias, então, numa sombra de zimbro, a sombra de zimbro desejou a morte. Então, a sombra dos zimbros da vida pode levar o homem a desejar somente a morte. Mas a sombra do Onipotente, aquele, diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. O nosso descanso é no Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso descanso. Ele muda a nossa realidade. A verdade da obra criadora, ela é mudada pela verdade da obra redentora, que é o Senhor Jesus. Na caverna, né, no interior da rocha ali, daquela caverna, inicialmente, Elias estava entristecido, numa caverna, mas quando o Senhor entra, porque a pergunta do Senhor para ele não é Elias, o que fazes aí? Não. Elias, o que fazes aqui? O Senhor vai lá, né? Deus, ele fala no íntimo. Quando ele fala, não tem dúvida. O Senhor entra onde nós não entramos. Né? A voz do Senhor, ela penetra onde as vozes da obra criadora não entram. Então, aquilo que é o limite, né, para o homem, Deus, ele não tem limites. Ele vai além. Ele alcança. Aonde você estiver, o Senhor te alcança. E ele põe para fora, ele sai para fora. A ordem dele, não tem dúvida, é uma ação imediata, né? Deus opera falando e fala operando. Quando ele fala, Elias sai, vê os sinais e é aquela operação do Senhor. Louvado seja Deus. É maravilhoso porque contraria até uma razão, né? Porque ele fez a mesma pergunta, só que um momento estou dentro da caverna, outro momento estou fora da caverna. Elias deu a mesma resposta. Só que algo aconteceu. Houve uma ação. E a ação faz com que nós estejamos prontos para ouvir e obedecer toda a vontade do Senhor. Alcançarmos o propósito. E ele desceu e do jeito que o Senhor ordenou, ele fez. E o homem que desejou a morte não passou por ela. Louvado seja Deus. Bem lembrado.
Ele foi arrebatado, né, num carro de fogo, redemoinho. redemoinho de fogo. Né? Ele foi arrebatado. O carro de fogo vem, separa ele de Eliseu e o redemoinho leva para a eternidade. Exatamente. E aqueles que estão no Senhor nos faz lembrar daquilo que é a nossa vida, né? Sim, porque para nós, Maranata é a nossa vida. O Senhor Jesus vem e nós estamos aguardando esse momento. E aqueles que estão no Senhor, ainda que parta nesse primeiro plano, né? Dessa vida, dessa obra criadora, dessa vida terrena, mas ressuscitarão com o Senhor. Não passarão pelo dano da segunda morte. Por isso é fundamental estarmos no Senhor Jesus, aceitar a Jesus, viver com o Senhor, porque o que nos espera é uma vida eterna com Deus. Amém. É vida eterna. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém? Amém. Nosso tempo, né, ele é escasso, é rápido, mas estamos chegando ao término deste programa. Mais uma vez agradecer a participação, pastor Orlando. Alegria poder contribuir. Amém. E aos que nos assistem, nós queremos convidar mais uma vez para que continuem conosco, que acessem o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, assista os demais programas, curta, comente, compartilhe, porque é importante, a plataforma entende que aquele assunto é relevante e ela vai disponibilizar para outros também. E assim nós despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.